Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wallace, bem-vindo ao canal Conhecimento Livre, Conhecimento Liberta. Bom, começaremos uma nova série hoje de tutoriais, continuando nos softwares open source, os softwares livres, softwares gratuitos, gráficos, né? Então vamos falar de mais um software que trabalha com a parte gráfica. Diferente do GIMP, que era o que nós estávamos fazendo na semana passada, que é um software de edição de imagens, um software que a gente pega já uma imagem fechada, né? Um bitmap, ou um JPEG, ou enfim, uma imagem renderizada, e nós fazemos edições. Podemos mudar as cores, as sombras, o canal, exposição, enfim, todas essas partes fotográficas, ou trabalhar com camadas, sobrepor, criar colagens. Aqui no Inkscape faremos algo diferente. Ele é um software realmente gráfico, ou seja, para ser impresso, né, para criar coisas para ser impresso. Por exemplo, cadê? Tem um livro aqui, ó. Se você pega um livro, a capa, a arte, ela muitas vezes é trabalhada no GIMP, né? No caso no Adobe Photoshop, que é o que a indústria mais utiliza. E aí essa diagramação, a logo da empresa, tudo isso já é feito no Inkscape, porque ele vai mandar para a gráfica, para rodar, para imprimir e etc. Ele seria o meio que o igual ao Adobe Adobe Illustrator ou o CorelDRAW, que é um software mais antigo e quem é mais antiga conhece. Eu acabei de instalar esse Inkscape, eu instalei ele através do terminal, né? Sudo apt-get install Inkscape -y, então acredito que seja a versão mais atualizada. Eu estou usando um Linux Ubuntu 24.04, creio eu, acho que é a última versão. Então, quando a gente abre, sem mais delongas, né? Vamos lá. Temos aqui uma configuração rápida. Então, como você quer a página, se você quer padrão, se você quer escuro, se você quer tabuleiro de xadrez escuro, branco sólido. Eu vou querer a versão escura da coisa. O teclado, né? Então, quais são os atalhos que você quer? Então, você pode escolher o do Inkscape, o System Canvas, o Adobe Illustrator, o CorelDRAW, o Inkscape Carbon do Mac OS X, Default, o Macromedia Freehand, enfim, várias opções. Eu prefiro o Adobe Illustrator, então vou colocar os atalhos do Illustrator. Aparência, você pode escolher colorido, tá vendo aqui são os ícones, tá? Escala de cinza, símbolos clássicos, compacto, padrão do sistema ou Inkscape clássico. Eu vou pedir para esse escala de cinza aqui e o meu tema está escuro. Aqui é um pouco sobre o software, né? Aprenda a financiar o Inkscape, aprender como contribuir com o tempo. E aqui a gente pode começar, né? A usar o nosso software. Então vamos agradecer aqui e podemos criar arquivo existente, não temos nada ainda, né? Como eu disse, acabei de instalar. Impressão, podemos escolher aqui o tamanho da imagem, né? Aqui no Brasil, por padrão, a gente trabalha com A4 ou, né, paisagem ou retrato. Tem esse carta americana, é um padrão mais dos Estados Unidos. A0, né, que é esse mesmo padrão A4, porém maior. A1, A2, A3, A5. Cartão de visita, então ele já te dá alguns tamanhos padrão. Tá vendo aqui, ó? AUNZ, Austrália, Nova Zelândia, União Europeia, o cartão quadrado, União Europeia, Estados Unidos. Então ele tem aqui alguns layouts, né? Envelope, livro razão, tabloide, envelope, executivo, ofício. Também podemos trabalhar com tela, fazer alguma coisa para uma Full HD aqui, ó, 1080p, 2K, 4K, tela de 720, SD, iPhone. Então ele já cria o layout para você, ó, vídeo, mídia social, Facebook, é uma capa de Facebook. Então ele tem vários presets aqui bem úteis para você trabalhar. Aqui tem alguns outros, né? Ele dá algumas ideias para que você trabalhe. A gente vai trabalhar com impressão. Vamos criar um arquivo A4 assim mesmo. Bom, essa é a cara do Inkscape. Não se assuste. Se caso essa é a primeira vez que você esteja vendo ele, tem coisa pra caramba aqui, né? Mas basicamente, aqui nós temos o nosso palco, que é onde a gente vai trabalhar, certo? Aqui nós temos as ferramentas.
Aqui a nossa paleta de cores, aqui embaixo. E aqui mais algumas ferramentas, além do layout aqui em cima, né? Essa barra de pastas, né? Enfim. Bom, eu pedi esse padrão aqui escuro, então o fundo está aqui escuro. Mas beleza, isso não impossibilita de trabalhar. Aqui nas ferramentas, nós vamos ter um editor de nós, o editor de caminhos, o retângulo, o círculo, aqui a estrela, né? Então, para criar formas para o seu projeto. Aqui nós temos a caixa 3D, o espiral, a caneta Bezier, que seria a Pen Tool, né? O lápis, a caneta caligráfica, o texto, o gradiente para pintura, a malha, conta-gotas para pegar a cor, o balde de tinta, o ajustador, que a gente tem um parecido lá no GIMP, pulverizador, que é como isso, uma lata de spray, aqui embaixo a borracha, conector, medidor, a régua, o zoom e criar e editar páginas de documento. Legal. Vamos lá, vamos começar criando alguma coisa não simétrica. Então eu vou pegar aqui ó, a caneta Bezier. O que isso daqui faz? A gente cria mais ou menos um vetor, né? Mais ou menos não, a gente cria um vetor. Então a gente vai clicar aqui num ponto. Tá vendo que ela tá solta? Ela não tá ancorada, ela vai ficar torta. Então se eu apertar aqui o Ctrl, ela vai ficar nos ângulos certinho, ó. Aqui é horizontal, retinho, ó, vertical, retinho. Então eu não perco o meu ângulo. Então eu vou clicar aqui. Não solto o Ctrl, tá? Ou solto, né, se você preferir. Mas se você não soltar, ó, se você soltar, ela fica solta. Se você manter pressionado, ela vai continuar trabalhando com os ângulos, tá vendo? Então vem aqui. Vou clicar mais ou menos aqui no meio, que eu julgo ser o meio. Daqui a pouco eu vou fazer um esquema aqui para eu descobrir se é o meio. E vou terminar o meu triângulo, certo? Criei essa forma. Vou mudar a cor. Para mudar a cor, basta selecionar seu vetor, a sua imagem. E aí você clica aqui na sua paleta, escolhendo uma cor. Olha só. Pintei. Agora meu triângulo é vermelho. Ah, mas eu quero um triângulo com borda. Eu quero um contorno nesse triângulo. Então eu venho aqui. Tá vendo aqui que está escrito preenchimento? Essa é a cor do preenchimento da minha forma. Se eu quero mexer no contorno, eu clico duas vezes. Venho aqui, ó, ele está sem contorno. Se eu clicar aqui, eu vou criar um contorno uniforme, olha lá. Vou criar uma cor bem contrastante. Vou pegar aqui um amarelo. Ó. Aqui, ó. Não, isso aqui eu não quero. Vamos lá, preenchimento eu quero vermelho. E o meu contorno eu quero ele amarelo. E não está funcionando por quê, senhor contorno? Ah, agora foi. Vamos lá, então, contorno amarelão aqui, ó. Preto, não, vamos lá. Aqui, ó. Amarelo. Tá pouco visível, né? Então a gente pode mexer nesse estilo de contorno. Aqui na terceira aba, estilo de contorno. Eu venho aqui, eu posso aumentar a espessura dele. Olha lá. Eu posso mudar o traço, eu posso fazer uma linha pontilhada. Eu posso diminuir essa distância. Menos ainda. Menos ainda. Menos ainda. Ou uma tracejada, se quiser fazer alguma coisa para recortar, né? Ó, com um pequeno intervalo, uma tracejada maior, enfim. Aqui você vai ter diversas opções. Eu vou manter ele aqui, vou deixar ele aqui numa largura de 4, por exemplo. De 3, melhor. Pronto. Aqui são as junções, eu posso mudar essas junções, olha lá, eu deixei quadradinho, arredondados, cantos arredondados, ou né, angular. As extremidades, aqui não vai dar pra ver, mas mudar as extremidades, a ordem, então posso colocar contorno, preenchimento, marcador, preenchimento, contorno, marcador. Então aqui eu tenho várias ordens desse contorno e do preenchimento. Bem interessante isso, muito útil para você trabalhar. E aqui a gente tem o preenchimento desse contorno. Então temos o preenchimento interno da figura e o preenchimento do contorno. Utilíssimo, utilíssimo. Para acessar isso, basta vir aqui, ó, preenchimento contorno, dá 2 cliques. Vou fazer novamente, ó. E você consegue manipular tudo através das abas. Então eu vou deixar ele aqui desse jeito.
Lembra que eu falei, não sei se está reto. Vamos ver se está reto. Olha só. Aqui do seu lado esquerdo e do seu lado superior, você vai ter duas réguas. Você pode usar essas réguas para ver como está o seu projeto, se está reto. Então eu vou pôr um aqui, ó, bem na extremidade do meu triângulo. Vou pôr uma horizontal aqui. Vou pôr uma outra horizontal nessa ponta aqui, ó. E agora eu vou pôr uma lá na outra minha extremidade do triângulo. Beleza. Agora eu tenho mais ou menos aqui o que é o meu triângulo. E eu tenho o meio, olha só, achei o meio dele. Ou seja, meu triângulo tá torto. Pera aí, mas eu já criei meu triângulo. Como que eu posso consertar ele? Vou vir aqui nessa ferramenta aqui, ó. Editor de nós. Vou clicar nela. E vou clicar bem aqui, ó. Nesse nozinho aqui, ó. E vou arrastar para onde eu achei o meio. E vou lá. Nosso triângulo está mais que perfeito. Eu vou arrastar esse aqui também para cá. E vou deixar ele na medida do meu trabalho. Olha só. É só clicar e arrastar. Não tem segredo. Vamos por esse aqui. Clicar e arrastar bem na intersecção aqui das retas. Pronto. Aqui está o meu triângulo agora perfeito. Legal. Não quero mais essas réguas. Basta selecionar e apertar Delete. Seleciona. Opa. Seleciona e Delete. Acho que eu preciso de um óculos. Delete. Delete. Bom, eu podia ter criado um quadrado, um círculo. Muito fácil, só vim aqui na ferramenta retângulo. Eu clico aqui, ele está livre, né? Se eu seguro o Ctrl, ele já vai... O Shift, ele já vai... Perdão, é o Ctrl mesmo. Ele vai manter um ponto e vai ir meio que na proporção, sem se perder, né? Porque aqui, se eu soltar o Ctrl, eu consigo criar um retângulo. Se eu segurar o Ctrl, eu vou manter o quadrado, né? O tempo todo. Posso fazer o retângulo e manter o retângulo também com o Ctrl, tá? Você tem que ir testando aí com o seu mouse. Então, segurei o Ctrl, fiz aqui um quadrado. Por que eu não fiz um quadrado nem um círculo? O círculo está logo abaixo aqui. Mesma coisa, cliquei, segurei o Ctrl, ele vai criar nas proporções. Por que eu não fiz esses dois? Porque eu queria mostrar uma ferramenta muito útil, que com esses dois não dá pra enxergar. Que é aqui, ó, vou clicar nele, e aqui em cima eu tenho espelhar horizontalmente. Se eu clicar, nada acontece. Aqui, ó, espelhar verticalmente. Se eu clicar, nada acontece. Agora olha com o meu triângulo. Espelhar verticalmente. Virou de ponta cabeça. Se eu fizer assim com o meu triângulo, essa ferramenta aqui, ó, rotacionar a seleção 90 graus. E espelhar horizontalmente, olha só. Posso rotacionar novamente ele aqui com a minha outra ferramenta. E voilá, tenho meu triângulo aqui. Então esses dois aqui eu não conseguiria fazer isso, né? Se eu rotacionar, é a mesma coisa, um círculo, um quadrado também. Os quatro lados são iguais. Então não teria nenhum uso prático disso, né? Bom, então aprendemos aqui algumas ferramentas básicas. A primeira, a Pen Tool para criar o nosso triângulo. A segunda, o editor aqui, né, de nós, para deixar ele certinho com a nossa régua que puxamos das extremidades. Depois o quadrado e o círculo. Legal. Agora eu vou mudar a cor. Ah, também a gente aprendeu sobre o preenchimento, né? Então eu quero mudar a cor dessas figuras. Porque aí a gente consegue ver um pouco sobre a ordem da posição deles. No caso, níveis, né? Qual tá por cima, qual tá por baixo. Eu vou mudar aqui o preenchimento dessa. Eu vou deixar ela verde. E o contorno dela eu vou deixar em rosa. Opa. Não, eu vou deixar rosa e o preenchimento e o contorno em verde. Pronto. Vou mudar aqui o meu quadrado também. Eu vou deixar ele azul. Não, contorno não. Eu quero ele azul aqui dentro. E o contorno eu vou deixar em laranja. Pronto. Então eu tenho aí 3 formas com cores distintas. Eu vou pôr aqui, ó. Elas são criadas a partir da ordem... Aliás, elas se organizam a partir da ordem de criação. Então, como o triângulo foi o primeiro que eu criei, ele está abaixo de todos.
O quadrado foi o segundo. Ele está acima do triângulo e abaixo da circunferência. A circunferência foi a última, então está acima de todo mundo. Mas eu quero mudar. Eu quero pôr a circunferência abaixo do meu quadrado. Então eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó. Recua a seleção um passo. É o page down. Eu vou aqui e clico, ó. Opa, estava com o meu quadrado selecionado. Perdão. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Ó, eu quero o meu círculo. Então reparem, ele está na frente do triângulo e do quadrado. Eu só quero que ele recue o quadrado, eu não quero que ele recue o triângulo. Então eu venho aqui e aperto. Ele só recuou o quadrado. O triângulo ainda está por baixo. Então, o meu círculo está para trás do meu quadrado. Eu vou subir ele de volta, como estava antes. E agora eu quero que ele recue todos. Aí eu vou vir nessa outra ferramenta aqui, ó. Envia a seleção para a base, é o AND. Eu vou clicar aí, ó. Foi para baixo de todo mundo, olha só. Tá atrás do meu triângulo e do meu quadrado. E se eu quiser o contrário? Bom, muito fácil. Se eu quiser só subir uma, eu vou vir aqui, ó, no Page Up. Avança a seleção um passo. E eu clico. Opa, é esse aqui. Eu clico e subiu na frente do triângulo, mas não do quadrado. Vou voltar todas. Se eu quiser sobressair de todas, eu vou lá e clico no Home. Envia a seleção para o topo. Pronto. Então, para ordenar as formas, eu vou usar esse menu aqui. Para espelhar as formas, esse menu aqui. Para rotacionar, este menu aqui. Certo? Muito útil tudo isso. Mas eu tenho uma pergunta. E se eu quiser pegar esse meu objeto e agrupar ele e transformar um? Então vamos supor, eu quero criar alguma coisa. Vamos supor, eu quero criar aqui um quadrado, só que eu quero que a parte de cima dele seja redonda. Fique redonda para fazer tipo um arco aqui, ó. Como se fosse uma janela, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar já esse círculo existente, né? Ele trabalha com pontos âncora, né? Ele meio que já bate aqui as coisas. Mas eu também posso usar uma régua para isso aqui ficar perfeito. Vou pegar aqui, ó. Só clicar e arrastar na régua. Posso selecionar aqui a minha ferramenta. Pegar os meus nós. Para achar ele bonitinho. Agora vem aqui. Cadê? Ué, eu não tô achando meus nós. Aqui, ó. Então eu quero ele nesse quadradinho. Então eu vou vir um pouquinho mais pra cá. Vamos ver o meu nó. Aí, ó. Perfeito. E o outro eu quero uma horizontal, uma linha horizontal descendo perfeitamente aqui no meu nó. Vamos ver se tá no meu nó. Claro. Um pouquinho mais, hein? Caraca, exagerei. Vou descer mais um pouquinho aqui. E mais um pouquinho. Pronto. Então agora eu tenho aqui, ó, bonitinho, né? A intersecção de um dos cantos. Eu posso pegar essa minha circunferência aqui e simplesmente diminuir segurando o Ctrl para que ela fique do tamanho que eu quero. Então ficou lá do jeito que eu queria. Aqui sobre o meu quadrado, era isso que eu queria, beleza. Ou então eu posso vir aqui e criar uma nova. Pego o círculo, clico bem nessa intersecção aqui, ó, das retas. E arrasto. Segurando o... Opa, peraí. Vamos lá. Deixa eu fazer novamente. Eu clico aqui e arrasto ela. Se eu arrastar livremente, ela vai ficar toda torta. Mas se eu arrastar ela, o Ctrl Z não está funcionando. Esse atalho deve estar desconfigurado. Talvez pela aquela configuração que eu fiz lá no começo. Bom, gente, como vocês viram, eu acabei de instalar também. Então eu venho aqui, clico Ctrl, olha lá, nasceu a minha circunferência, está até da mesma cor, né? Olha lá, do tamanho certinho onde eu queria.
Não muito, eu quero bem aqui no central, né, ó. Tá vendo essas setinhas aqui que nasceram aqui junto com a minha circunferência? Eu quero que ela fique aí, ó, bem na minha linha. Olha aí, perfeito. Tá, agora eu quero criar isso aqui, eu quero que isso aqui seja apenas um objeto. Então eu vou selecionar os dois. Vem aqui em caminho. Aliás, perdão, vem aqui em objeto. E vou criar... Cadê? O agrupar, não. Vamos lá. Converter em guias, não. Caminho, aqui. União, Shift, Ctrl, mais. É o atalho para fazer isso. Se eu fizer isso, olha só o que acontece. Criei uma só imagem. Olha lá. Pronto. Eu tenho o meu arquivo aqui em uma só imagem. Tá, não gostei. Então vamos voltar. Onde que está o meu undo? Desfazer, cadê? Qual que está o atalho aqui? Vamos descobrir. Preferências, clonar, duplicar, colagem, histórico do desfazer. Aqui, ó. Então a gente pode vir, clicar aqui, pronto, voltamos. Então, o que eu vou fazer agora? Vou tirar as minhas guias de novo. Não sei se vocês repararam, mas quando eu abri lá o menuzinho do... Aqui eu não gostei, ele ainda tá maior um pouquinho, né? Vamos dar uma encolhidinha nele. Assim não, porque assim vai ficar disforme. Vamos lá, vamos voltar no nosso... Exposição de entrada, cadê excluir todas as guias, remover seleção. Duplicar, clonar, colar, copiar. Histórico de desfazer. Aqui eu tenho desfazer aqui também, né? Então cliquei aqui. Segurei o Ctrl, vou dar uma diminuidinha nele aqui, ó. Deixar ele do tamanho... Aí, pronto. Agora eu quero fazer o contrário. Ao invés de somar os dois, vou vir aqui em objeto, perdão, em caminho, e vou fazer a diferença. E olha só o que vai acontecer. Arranquei a bolinha e fiz a diferença. Tá, mas e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse arrancar o quadrado da bolinha, né? Então, eu teria que pôr esse aqui para cima. Selecionar assim os dois de novo. Vim aqui em caminho e diferença. Olha lá, arranquei metade da bolinha. Vamos lá, eu tenho que arrumar esse atalho aqui do desfazer, né? Vou mandar para baixo. Temos outras opções lá, né? Se vocês olharem aqui, ó, caminho. Temos a intersecção, Ctrl e asterisco. Olha só o que acontece. Ficou só onde eles se encontravam, só a intersecção. Tudo que passava dessa junção foi eliminado. Muito útil essa ferramenta, muito útil na hora de criar alguma coisa, criar um vetor, uma logo. A gente tem a exclusão, Ctrl e acento circunflexo, olha só. Eliminamos só a parte de dentro aqui, ó. Mas o contorno continuou, né? Eu posso vir aqui e eliminar o contorno também, né? Clicar no X, eu elimino o contorno, olha só como ficou. Parece um trabalho de design gráfico, olha só. Uma logo de um nightclub, só por aqui, ó. O nome do nightclub. Vamos voltar aqui, vamos desfazer mais uma vez. Desfazer mais uma vez, desfazer mais uma vez. Beleza, tá tudo aqui. Vamos ver, acho que é o último agora, né? Caminho, fiz a exclusão, agora é a divisão. Vamos ver a divisão? Divisão, a gente recortou o que sobrou e dividiu isso daqui do restante. Então a gente tem dois elementos também para trabalhar livremente, fazer o que quiser, né? Vou voltar. Desfazer, desfazer, desfazer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Ah, tem mais um lá, mais um. Esse aqui é o último. Caminho, cortar, caminho. Ctrl, Alt e barra invertida. Olha só. Virou o quadrado de novo. Então, essas são algumas das ferramentas básicas. Com essas ferramentas a gente já consegue criar diversas coisas aqui no nosso Inkscape. Fica atento aí, na próxima aula eu já vou trazer, na próxima aula não, no próximo tutorial eu já vou trazer uma ideia para a gente criar alguma coisa utilizando essas bases. Diferente do GIMP, esse aqui não tem um patch para ficar igual o Adobe Illustrator, porque ele já é muito parecido, né? Assim como o Adobe Illustrator era muito parecido com o CorelDRAW. Então, ele não tem esse patch, ele vai ser assim mesmo.
Porém, no próximo tutorial, creio que amanhã eu já trago alguma coisa pra gente fazer um projetinho aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um comentário aí, dá um like, dá um curtir e se inscreve no canal, divulga para os seus amigos. Meu nome é Wallace, esse é o nosso primeiro tutorial de Inkscape e muito obrigado pela atenção e lembre-se, o conhecimento é livre e o conhecimento liberta. Até uma próxima. Tchau, tchau.